Então, a gente está vendo seleção e especificação de bombas, né? Então, ontem a gente viu um pouco dos limites das bombas alternativas, né? Na verdade, desculpa, a gente viu das turbobombas, né? Ontem a gente viu um pouco dos limites operacionais desse tipo de dispositivo. Em linhas gerais, né? Aquilo que eu estava falando, a gente vai até ver um exemplo mais para frente de uma aplicação na indústria de petróleo, de bomba. Eu já até falei isso algumas vezes atrás, né? Na introdução. Então, de uma bomba, de uma turbobomba usada para bombear fluido viscoso. Então, isso é só para sempre enfatizar, né? Vocês sempre terem em mente que, na verdade, esses limites operacionais são um pouco móveis, né? Essa fronteira é sempre um pouco móvel, não é tão rígida assim. Tá? Aí vamos ver um pouco então das volumétricas rotativas, né? As volumétricas, lembra, são aquelas que o fluido ele percorre o mesmo caminho impresso pelo dispositivo, né, pelo órgão que está efetuando ali o trabalho de compressão. Existem câmaras herméticas fechadas, né? O fluido sempre passa por um espaço hermético e é fechado, ou seja, a entrada e a saída não tem uma comunicação direta, né? Então são as características das bombas volumétricas rotativas ou de deslocamento positivo, né? Volumétrico por causa dessas características que eu falei, né? E rotativa, enfim, porque ela gira, né? Em contraposição às alternativas, que são o movimento de vai e vem, né? Ou sobe e desce, tá? Movimento alternativo. Então aqui a gente tem duas bombas volumétricas alternativas, né? De parafuso. Então a ideia aqui são dois parafusos paralelos e as câmaras são formadas no passo aqui dos parafusos, né? E aí o fluido é encaminhado por uma questão de balanço de esforço axial aqui, ó, o fluido é dividido para um lado e para o outro, né? Então você tem a região de alta pressão exercendo uma força para a direita aqui, uma região de alta pressão exercendo uma força para a esquerda e o esforço axial ele é balanceado. E aí ele sai a alta pressão para cima aqui, né? E aí aqui tá as engrenagens, a gente vai ver mais para frente, né? Falar um pouco mais de detalhes mais para frente, mas a bomba de parafuso, ela pode ter um parafuso, aqui a gente está vendo o eixo, né, com rasgo de chaveta ali, ó. Então ele pode ter um parafuso acionado e esse parafuso acionar o outro. Mas isso é um problema por causa da interferência ali, né, o desgaste que existe, então essa interferência tem que ser lubrificada. Então o ideal, então se você estiver bombeando, por exemplo, um fluido com a viscosidade, com a lubricidade não muito boa, né? Então esse desgaste é acentuado. Então, de forma geral, existe o acionamento aqui, ó, onde esse acionamento, sim, ele é lubrificado por um óleo sempre limpo, né? Tá? Então esse é um tipo de bomba volumétrica rotativa, uma bomba de parafuso. Isso daqui é uma bomba de lóbulo. Então é quase que uma bomba de engrenagem, mas com as engrenagens maiores, né? Tá? Então são os lóbulos aqui que fazem com que a câmera seja maior. Tá? A cada rotação, né, a cada revolução, a gente tem uma câmara maior. É claro que a gente está vendo aqui, né, que o lóbulo ele acaba ocupando mais espaço, e se a gente tivesse as engrenagens, na verdade, a gente teria mais câmaras, mais menores. Então, cada câmara é maior, na verdade. Mas a questão é mais a conveniência, né? Isso daqui a gente consegue carregar, por exemplo, o fluido com sólido em suspensão, que aí o sólido em suspensão não vai afetar de nenhuma maneira os espaços menores que tem aqui, tá? Só... Bom, então, voltando aqui, bom, então as características, né, das bombas volumétricas rotativas. Alto rendimento com fluido viscoso, na verdade, isso é uma característica de todas as, mesmo assim, de todas as bombas volumétricas, né, ou de deslocamento positivo. Peraí, só um minutinho, galera.
Bom, voltando aqui. Então, de forma geral, as bombas volumétricas ou de deslocamento positivo têm alto rendimento com fluido viscoso, em particular porque dificilmente o fluido não passa da região de alta pressão para de baixa pressão. Sempre vai ter, por menor que seja a tolerância, né? Todas as bombas volumétricas têm um pouquinho de vazamento, vamos dizer assim, né? Ou de recirculação. Então, quanto mais viscoso for o fluido, melhor, porque essa recirculação é menor, né? O movimento indesejado do fluido da região de alta pressão para baixa pressão é menor à medida que a viscosidade aumenta. A vazão ela é praticamente constante, né? Eu estou falando aqui o seguinte, na verdade ela é praticamente constante com a variação do head, né? A vazão é pulsátil, na verdade, né? Bom, na verdade as rotativas elas são um pouquinho menos pulsantes do que as de deslocamento positivo. Mas ainda assim ela guarda a característica de... Lembra da bomba, da turbobomba, né? Que ela tinha uma dependência forte da vazão com head, né? Então aqui a gente tinha o head, aqui a vazão. Lembra que dependendo da curva do sistema, a gente poderia estar operando aqui ou operando aqui, né? Aqui o sistema 1, aqui o sistema 2, a mesma bomba, né? A bomba rotativa, assim como qualquer bomba volumétrica, ela tem um head constante, né? A curva dela, em vez de ser essa curva, vou pintar de azul aqui, né? Em vez de ser essa curva azul aqui da bomba 1, ó, tá? Ela seria uma curva, vou desenhar aqui, eu até fiz ontem, né? Seria uma curva meio que vertical, assim, ó. Porque independente do head, ela fornece a mesma vazão. E com relação à bomba alternativa, ela mantém a vazão praticamente constante no sentido de não ser pulsante, né? A bomba de deslocamento positivo, cada subida do pistão, que ela empurra lá, dá uma bombeada, ela joga um certo volume. E aí depois, quando ela desce, ela não joga. Aí sobe e joga. Então ela fica pulsando. Tá? Beleza? Então, não existe o sistema biela-manivela. Então, do ponto de vista mecânico, ela permite maiores rotações, né? Porque o sistema biela-manivela ela é uma quantidade grande de partes mecânicas móveis, né? Girando relativamente desbalanceado, né? Todo o conjunto tem que ser balanceado, mas o balanceamento de um conjunto desse aqui é mais simples do que o sistema biela-manivela, né? Precisa de válvula de alívio de descarga. Todas as bombas volumétricas precisam de uma válvula de alívio de descarga, porque a característica dela é que uma bomba de deslocamento positivo ela não produz pressão, né? Lembra lá da turbobomba? Que existe uma relação entre a variação da quantidade de movimento angular, desculpa, né? E a máxima pressão que a bomba consegue fornecer. Então, existe um limite de pressão numa bomba de deslocamento positivo, né? O fluido entra com certo vetor velocidade na entrada, sai com certo vetor velocidade na saída, né? Um certo triângulo de velocidade. E esse triângulo de velocidade rege a máxima pressão que o fluido pode ganhar aqui pelo impelidor e depois, posteriormente, na carcaça da bomba, né? Onde a pressão efetivamente aumenta. Então, uma bomba de deslocamento positivo, ela não produz pressão. O que ela faz é simplesmente se opor à pressão que está à frente dela. Tá? Então, se não tem nada, se está aberto aqui, ó, o fluido vai cair ali. Se você tampar com a sua mão, ela vai empurrando até alguma coisa quebrar, até alguma coisa falhar, né? Se você tampar aqui, botar um flange aqui e tampar, certo? Tampar isso daqui com flange, parafusar, ou soldar, ou fechar, botar um tampão aqui. Enquanto esse tampão aguentar, enquanto toda a bomba aguentar, ela vai funcionando. Tá? Um momento que alguma coisa quebrar, ela quebra. Então, por isso que precisa de válvula de alívio. Se o seu processo aqui, a jusante, ele
tiver, por exemplo, uma válvula que pode ser fechada, e você fechar a válvula, isso é muito perigoso, né? Você tem um processo aqui com uma válvula aqui, ó, e você fechar essa válvula, a bomba vai continuar bombeando, tá? Então, por isso que tem que existir uma válvula de alívio na descarga, para caso acidentalmente alguma válvula se feche, alguma coisa entupir, tá? Porque ela não para de bombear. A bomba de deslocamento positivo, ela em algum momento vai parar, né? Se alguma coisa entupir, né? Se você fechar uma válvula, ela nunca vai produzir um head maior do que esse. Ela vai queimar, né? O que a gente chama de queimar, mas na verdade, como o fluido não está mais escoando ali, não está mais passando pela bomba, e a refrigeração da bomba, da turbobomba, depende muito do fluido que está escoando, né? Então, se o escoamento parar numa turbobomba, você eventualmente danifica a bomba muito mais pela questão da refrigeração do que do aumento de pressão, tá? Também não é bom numa turbobomba, mas ela também não vai, quer dizer, ela não vai quebrar nada na frente dela, né? Ela simplesmente vai parar de funcionar, tá? Então, por isso que nas bombas volumétricas, né, de forma geral, são necessárias válvulas de alívio na descarga. E a rotação adequada varia com a viscosidade. Imagina só que a gente tem um fluido muito viscoso aqui, sendo bombeado por uma bomba dessa daqui, de parafuso. Se o fluido for muito viscoso, imagina um piche, assim, uma coisa bem limite mesmo, né? Uma coisa bem severa, né? Se esses parafusos rodarem muito rápido, não vai haver tempo para as cavidades serem preenchidas, certo? Ou até aqui mesmo, né? Se esses lóbulos girarem muito rápido e o fluido for muito viscoso, ele escoa com muita dificuldade, né? A viscosidade do fluido faz com que ele escoe com muita dificuldade. Então, em função da viscosidade, tem que haver o ajuste da velocidade de rotação da bomba. Tá? Esse tipo de bomba de engrenagem, né, ele é muito adequado para bombeamento de fluido viscoso, enfim, é o que a gente acabou de falar, né? Base de transferência de estocagem de petróleo, lubrificação de motor ou máquina, né? Essas bombas aqui são bombas de engrenagem, são bombas de óleo. Eu simplesmente entrei na internet, botei bomba de óleo, e aí apareceu de alguns carros. Eu não sei, não lembro direito, né? Deveria ter escrito aqui, mas acho que essa daqui é do Fusca. Não sei se uma dessas duas aqui é do HB20. Então, observa que são bombas volumétricas rotativas. Essa é de engrenagem. Essa daqui é uma bomba de engrenagem. Aqui é difícil de ver, né? Não tem aqui a carcaça da bomba, né? E essa daqui, eu esqueci, a gente vai ver isso mais para frente. Eu esqueci o nome dessa bomba aqui. Mais para frente a gente vai ver essa. Em algum momento a gente vai, inclusive, até ver o princípio de funcionamento. Tá? Mas é um tipo de bomba rotativa volumétrica também. As cavidades são formadas, um desses dois, eu não lembro se é a carcaça ou esse rotor aqui, ele gira um excêntrico com relação ao outro. E essa excentricidade vai formando as cavidades aqui, né? Ela está parada aqui numa posição que a cavidade de cima está fechada, e essas várias cavidades aqui, a gente tem umas cavidades intermediárias, né? Tá, a gente vai analisar com detalhe até o princípio de funcionamento dessa bomba aqui mais para frente, mas é uma bomba rotativa volumétrica, né? É uma bomba de óleo de algum carro aí que eu peguei na internet, tá? Bom, aí de novo, né, a nossa famosa precaução que tem que ter com esse tipo de faixa de aplicação, né? Vazão da ordem de 200 metros cúbicos por hora, excepcionalmente até 1.000 metros cúbicos por hora, isso eu tirei de alguns livros didáticos, né? Pressões da ordem de 400 PSI, rotação da ordem de 1.800 RPM e eficiência variando de 80% a 95%. Essa daqui é de parafuso, então, enfim, é bem parecido com essa daqui, né? Essa daqui também é uma de parafuso, mas são parafusos menorzinhos, com uma geometria um pouquinho diferente ali, tá? Essa daqui é uma outra geometria de uma bomba de parafuso. Tá?
maior rotação que a de engrenagem, maior vazão, né, até 900 metros cúbicos por hora, pressão da ordem de 3.000 PSI e rotação da ordem de 3.500 RPM. Então, a mesma coisa que a gente viu, né, naquela bomba de parafuso ali anterior, né? A gente tem um eixo motriz aqui, aí a gente tem um acoplamento, né, uma engrenagem externa, então não é o próprio parafuso que move o outro, né? Então, é uma região externa onde um óleo limpo aqui pode ser inserido. E aí, aqui a gente está vendo, né, um mancal axial aqui, eventualmente, né, para compensar a diferença de pressão que existe, né? Então, o fluido entra com a baixa pressão, sai com a alta pressão, então tem que existir mancais aqui para suportar os esforços axiais, tá? Aí um outro tipo de bomba rotativa, né, a bomba de palheta, então é sujeito ao desgaste da palheta, o fluido bombeado deve ter boa propriedade lubrificante, né, porque a palheta ela está em constante contato e atrito com a carcaça. Tá? Então essa palheta de forma geral pode ser substituída também, né, até para compensar isso. Isso daqui é um esquema de uma bomba aberta aqui, né? A seção transversal de uma bomba dessa de palheta. Aí a gente tem os excêntricos aqui. Né? Nessa foto aqui não está muito fácil de ver, mas esse cara aqui gira, né? Talvez gire essa peça aqui de fora, e eventualmente a peça de dentro fica parada, né? E essa peça de fora girando, ela é excêntrica ali, né? Tá? Talvez se ela estivesse se movendo seria mais fácil de ver, né? Como a gente está vendo esse daqui. Tá? Mas a ideia é essa, são palhetas que ao girarem, elas formam as cavidades que encaminham o fluido da região de baixa pressão para alta pressão. Então a faixa de aplicação, né? Vazão da ordem de 100 metros cúbicos por hora, pressão da ordem de 2.500 PSI, rotação 1.200 RPM e eficiência volumétrica aí da ordem de 90%. Tá? Aqui um outro esquema, né, de uma bomba de palheta, ela girando para cá e as palhetas vão formando as cavidades ali, né? E aí ela sai para cá. Aqui é a saída, aqui é a entrada da bomba. Certo? Bom, aí agora são as bombas volumétricas alternativas, né? Então, volumétrica ou de deslocamento positivo, tanto faz, né? São sinônimos. E as alternativas por causa do movimento alternativo, né? Vai e vem, talvez seja muito característico um dispositivo desse, os motores de combustão interna se baseiam nesse princípio, né? Bem similar, tem o sistema biela-manivela, o sistema de válvula. Então, a bomba, um compressor e um motor de combustão interna, alternativos, né? Eles têm basicamente, vamos dizer assim, a mesma cara, né? Se a gente estivesse descrevendo um motor de combustão interna, os processos iam ser diferentes, né? Admissão, compressão, expansão, a combustão, né? A expansão e a expulsão, mas basicamente ele poderia ser representado por um esquema desse aqui também, né? Aqui teria uma válvula de ignição, né? A gente ia ter que ter uma válvula aqui, se fosse um motor de combustão interna, a admissão é ar combustível, e aí a admissão, no motor de combustão interna tem que estar sincronizado, né? A abertura e fechamento da válvula tem que estar muito bem sincronizado com o movimento do pistão, tá? E aqui, na bomba, na verdade, o que causa a abertura e o fechamento das válvulas é o processo natural, né, de depressão à medida que ela desce. Então aqui a gente está vendo uma molinha, né, na válvula de admissão ali, ó. A gente vê uma mola aqui na válvula de admissão que mantém o pistão fechado. E a gente tem uma mola aqui também, que mantém a válvula fechada quando ele está comprimindo, né? Então a sucção, para impedir que o ar comprimido ou o fluido, né, o líquido comprimido, volte para a sucção, então a válvula fecha, né? E para fazer com que, ou para impedir, né, que na hora que o pistão está descendo, a descarga entre aqui, né? O sistema de válvula na descarga efetua esse trabalho de fechar a válvula quando o pistão está descendo e deixar abrir, né? Quando o pistão está subindo, tá? Então
É um dispositivo, vamos dizer assim, entre aspas, né, rudimentar, porque são elementos mecânicos que automaticamente, em função das diferenças de pressão, abrem e fecham, fazendo com que o fluido passe de uma região de baixa pressão aqui, né, para uma região de alta pressão. E aí todos os elementos das bombas volumétricas, né, o de deslocamento positivo. Existe uma câmara hermética, o movimento do fluido, que o fluido exerce é o mesmo do dispositivo aqui, né? Então o fluido desce, o fluido sobe, o fluido desce, né? À medida que o pistão desce e sobe, o fluido também desce e sobe, tá? E ele é liberado ou comprimido pelo funcionamento das válvulas ali, associado a esse movimento alternativo do pistão. Tá? Bom, então características, né? Vazão pulsátil, né? Então, óbvio, aqui relativamente óbvio, né? Quando o pistão desce, o que acontece? Você não está descarregando nada, né? A descarga é zero, certo? A descarga aqui está fechada porque ele está aspirando. E ele só descarrega quando o pistão sobe, tá? Então, a vazão é pulsátil. Ó. Sempre que a setinha verde está para o lado direito aqui, ele está descarregando esse volume para lá, né? Tá? E quando está para cá, ele está admitindo. Certo? Então, também, de novo, né, precisa de válvula de alívio de descarga, né, a mesma questão que a gente viu para a bomba rotativa, pelo mesmo motivo, né? Na verdade, ela continua bombeando enquanto, se você fechar uma válvula aqui, não tem jeito, né? Ela vai bombeando e não para nunca, tá? A mesma questão da rotação com a viscosidade, e a vazão média independe das características do sistema. Isso é aquilo que a gente estava falando, né? A vazão é pulsátil, mas a vazão média é a mesma coisa. Vou desenhar mais uma vez aqui, né? Mesma coisa. Se a gente tiver uma curva head vazão, a curva head vazão da bomba de deslocamento positivo é uma reta paralela ao eixo do head. Isso faz com que, independentemente do comportamento do sistema, se ele tiver mais perda de carga, menos perda de carga, a vazão vai estar aqui, nesse ponto aqui, que é de trabalho, tá? E a vazão aqui é relativamente óbvia, a gente vai até começar a ver isso hoje, né? É a área do pistão vezes o curso vezes a velocidade de rotação, né, do pistão. Tá? A gente vai ver isso numericamente mais para frente. Bom, então as bombas de diafragma, né, vazão da ordem de 2 metros cúbicos por hora. Então, o que são as bombas de diafragma? É um diafragmazinho, e aí tem um eixozinho que joga para a direita e para a esquerda esse diafragma aqui, né, essa peça emborrachada, né, e à medida que ele vai para a esquerda, uma depressão é criada, e aí ele aspira aqui, ó, o fluido, essa esfera levanta, né? Aqui, eventualmente, tem uma molinha, né, para empurrar ela para baixo, quando ela não está sendo acionada, e aqui também, tá? Então, na hora que o diafragma da esquerda vai para a direita, é criada uma depressão aqui, naturalmente, que abre essa válvula ou essa esfera, né? E aí o fluido escoa naturalmente por aqui, e aí na hora que ela vai para a direita, aspira, na hora que vai para a esquerda, comprime, né? Succiona, né? Para a direita succiona, para a esquerda comprime. E o diafragma do lado direito é o contrário, né? Na hora que ele vai para a esquerda aqui, ele succiona, na hora que ele vai para a direita, ele comprime, tá? Beleza? Também bem simples, né? Um princípio de funcionamento simples. Pressões da ordem de 45.000 PSI, claro que para um diafragma metálico, né? Um diafragma plástico desse não ia aguentar uma pressão tão alta, né? Ele ia estourar, certo? Então, basicamente, esse é o princípio de funcionamento, né, das bombas de diafragma. Bomba de êmbolo e pistão. O que é uma bomba de êmbolo? É basicamente uma bomba de pistão, mas em vez de ter um pistão aqui, ó, é um êmbolo, certo? É um cilindrão ali, ó. Porque aí ele aguenta pressões maiores. Ó. A de êmbolo 10.000 PSI, a de pistão 750 PSI, tá? E vazões baixas, né, relativamente baixas, da ordem de 130 metros cúbicos por hora. Tá? Então tá aí, né? Basicamente o mesmo princípio de funcionamento, aqui as válvulas sendo representadas bem simplesmente, né?
Então a gente tem, na hora que o êmbolo vai para a esquerda, ele cria uma depressão aqui, que levanta essa válvula, né, de admissão, a válvula verde aqui é de admissão, e aí o fluido é encaminhado para dentro da câmara. Na hora que ele vai para a esquerda, a válvula de admissão fecha e a de descarga abre, ou na hora que ele vai para a direita, né, na hora que ele vai para frente, a válvula de descarga abre e o fluido é descarregado ali. Se não tiver nenhuma pressão, ele vai cair aqui, né, certo? E aí, à medida que o fluido, que o processo vai demandando pressão, o êmbolo vai comprimindo até um certo limite, tá? Beleza? Mesma coisa aqui da bomba de êmbolo, né? Ou desculpa, de pistão, tá? Mesma ideia, né? E aí, de novo, né? Já falei isso anteriormente, só para enfatizar, para repetir aqui, né? Não existe um critério único e a gente tem que ter sempre cuidado com essas faixas de aplicação. E, eventualmente, né, a bomba pode falhar para atender todos os critérios. Então, você viu lá, a gente viu lá, né? A bomba é adequado para uma certa faixa de viscosidade, uma certa faixa de pressão, né, uma certa faixa de vazão. Então, isso daqui eu já até falei anteriormente, né? Aqui a gente tem um poço de petróleo, e ESP aqui significa Electronic Submersible Pump, né? Bomba centrífuga submersa. Não é bem a tradução em inglês para português, né? Em português é BCS, bomba centrífuga submersa. E isso é em português. Quando você vê na indústria do petróleo, o pessoal se refere a BCS. Em inglês é SP, aí não tem o centrífugo, né? Eles chamam de Electronic Electric Submersible Pump, né? Bomba submersa elétrica. Enfim, qualquer bomba movida por um motor elétrico pode ser elétrica, né? Mas não sei por que em inglês eles não enfatizam o centrífugo, né? Mas tudo bem. Então, isso daqui é um poço de petróleo, uma representação, né? Na realidade, não sei se vocês sabem, mas não existe uma piscina de óleo. Não sei se eu já falei isso aqui também, né? Normalmente o óleo está impregnado na rocha, né? Então, isso daqui eventualmente é uma rocha impregnada de óleo, e aí existem umas perfurações aqui no poço, né? No revestimento do poço, que esse óleo invade ali o poço, e aí ele é bombeado para cima. Eventualmente, e é claro que tem areia, né? Tem gás, tem uma série de coisas aí que tornam o processo de bombeamento desafiador. Você bombear fluido com areia, ocorre um desgaste enorme dos impelidores da bomba, né? Então, é sempre muito complicado, é um ambiente muito quente, profundo, difícil acesso, né? Então, eu já ouvi pessoas da indústria do petróleo falando que esses dispositivos operando tão bem, num ambiente tão desafiador, é quase que um milagre, né? Porque, na verdade, é tudo contra uma bomba ser colocada no fundo do mar, né? Você fala, caramba, é um ambiente severo, profundo, com areia, altas temperaturas, então, e funciona bem, a indústria usa muito esse tipo de dispositivo. Então, a gente sempre tem que ter a mente aberta, na verdade, né? Não propor nenhum absurdo, mas também ter sempre a mente aberta, que às vezes uma alternativa não tão evidente pode ser a solução. E, na verdade, aqui é. Então, existem muitos poços no Brasil e no mundo que têm a produção feita por uma bomba colocada no fundo do poço. Tá? A intervenção é difícil, eventualmente ela pode sofrer um desgaste rápido, mas é o que é feito. Tá? E aí essas bombas elas são normalmente revestidas com carbeto de tungstênio, que é um material muito duro e não é tão caro quanto o diamante, por exemplo. Né? Diamante é o material mais caro que existe, mas claro que ninguém vai fazer um revestimento de diamante numa bomba. Então, o carbeto de tungstênio é um material normalmente usado para fazer o revestimento e ela suportar, por exemplo, bombear areia. Tá? Certo? Então, sempre tenha uma mente aberta. Né? Claro que isso daqui seria é o que se chama de cavalo mecânico, né? É o que a gente vê muito em filme. É uma estação, é um sistema de bombeamento para poços em terra.
Claro que você nunca vai pensar em colocar isso daqui no leito do mar, né? Da mesma maneira que a gente consegue colocar um sistema de controle de uma bomba centrífuga, que basicamente são cabos e sistemas de válvula e de controle que acionam a bomba. Tá? Isso daqui, esse sistema mecânico aqui funcionando é impossível, né, no leito do mar. Certo? Então, a questão é essa, né? Tenham sempre a mente aberta e sempre procurem se informar para eventualmente propor soluções que não são padrão, mas que funcionam melhor do que algum dispositivo mais adequado para aquilo, às vezes. Tá? Certo? Bom, aí os critérios para seleção do tipo de bomba, né? Então, para a bomba, a gente viu para as turbobombas, né, que a velocidade específica é um bom critério para esse tipo de seleção. Inclusive, a gente até viu que se as velocidades específicas estiverem abaixo aqui de 500, a gente entra nas bombas alternativas, né? Tá? Então, aqui, em função do resultado numérico da velocidade específica que está dado aqui, a gente entra nas turbobombas e aí dentro das turbobombas a gente pode escolher um impelidor de fluxo radial, né? Ou seja, aqui é um corte na linha de centro do impelidor, né? A gente está vendo um corte transversal, né? E na linha de centro, tá? Então a gente não está vendo a parte de baixo aqui, ó, do eixo de rotação, tá? Por isso que o impelidor está representado assim meio esquisito, né? Certo? Então isso daqui, se você espelhar, você tem a parte de baixo do impelidor e aí a gente fez um corte no impelidor, tá? Então a gente tem um fluido entrando aqui, né? Por aqui e saindo a 90 graus. Esse seria o impelidor radial. Aí o impelidor de fluxo misto e o impelidor axial, né? E aí os valores das velocidades específicas em função da geometria, né, da configuração do impelidor. Tá? Bom, aí, de acordo com o tipo de líquido, né, altas viscosidades, a gente falou, né, aproximadamente 300 vezes a viscosidade da água usa-se bombas volumétricas ou de deslocamento positivo. Para turbobombas operando com sólido em suspensão ou substância pastosa, rotor aberto, porque o rotor fechado eventualmente entope, né? Tá? Então, esse tipo de rotor aqui ele é menos eficiente para uma bomba centrífuga, mas, em compensação, ele permite que sólidos em suspensão sejam bombeados. Tá? Isso a gente falou na aula passada também, né? A questão do gás nas bombas centrífugas, 5% na radial e 10% na axial. A gente falou ontem disso, né? Eu falei ontem disso. Já comentamos bastante isso aqui também, né? Turbobomba opera com vazão constante, ou seja, ela não é pulsátil, né? Ela não é pulsativa. A vazão é constante, mas ela varia muito de acordo com a curva do sistema. Tá? Então, o inverso para a bomba volumétrica. Certo? Então, esse slide aqui eu já vinha comentando aí ao longo dessa apresentação aqui. Isso daqui a gente fez no exercício de ontem, né? Um ábaco de cobertura. Esse daqui é do catálogo da Dancor. Então, aquilo que a gente fez no exemplo ontem, né? Se o head da sua casa, não sei, dá 20 metros ou 10 metros, vamos supor, né? O exemplo que a gente fez na aula da semana passada ou retrasada, que a gente pegou lá do catálogo da Schneider, se eu não me engano, era uma vazão de 3, se vocês lembram, né? Era uma vazão de 3 metros cúbicos por hora e um head de aproximadamente 11. Esse fabricante aqui, eventualmente, não tem, para esse head, uma bomba que opere nessa faixa. Então, para um head de 10 metros, se você calculou na sua casa e achou que o desnível mais a perda de carga deu 10 metros, você vai precisar de uma bomba CAM-W4, modelo CAM-W4, e ela vai estar aqui aproximadamente dando 6 metros cúbicos por hora. Ou seja, enche uma caixa d'água de 6.000 litros, se existir, né, em 1 hora, tá? Certo? Se você quiser que enche mais rápido,
Aí vem aqui para essa bomba aqui, né? CAMW9, ó. Então, 10 metros cúbicos por hora. E assim sucessivamente, né? Então, em função do head, então a gente observa que aqui o catálogo, né, ele está concentrado em aplicações de heads aí da ordem de 50, né? Heads baixos aqui, vazões baixas, nem tem tantos, né? E da mesma forma que vazão alta e head baixo também não tem muito, tá? Então, esse fabricante está concentrado nessa região aqui, né? Head aí da ordem de 10, vamos botar de 20 até 100, e vazão zero, que na verdade não é o ideal para as bombas, né? Então a gente poderia até fazer um corte um pouco por aqui, né? Porque aqui ela está fora da faixa de operação dela. Mas eventualmente de 2 a, sei lá, 100 metros cúbicos por hora, né? Aqui ele é linear. Não, aqui é log-log, né? Isso é uma curva log-log. Tá, então, está indo na ordem de 10 a 100 metros e, sei lá, de 3 até 100 metros cúbicos por hora de vazão. Tá? Isso daí é um exemplo, né? Esse é o catálogo da Dancor. Tá? E aí a gente entra nas curvas características, né, para selecionar o tipo de bomba, o modelo da bomba que a gente quer. Aqui está o NPSH, que a gente aprendeu a calcular ontem, né, em metros de coluna d'água. Esse é o NPSH requerido pela bomba. Então ele aumenta à medida que a vazão aumenta. A potência que o eixo da bomba requer, em função da vazão. E aqui, quantos metros de coluna d'água é a mesma. Aqui eu tive que cortar o eixo, né? Porque esse daqui está um em cima do outro. Mas é essa mesma escala que está aqui embaixo. Tá? E aqui, ó, variando com o diâmetro do impelidor. Isso foi uma coisa que a gente viu no exemplo de ontem também. Tá? Então, aqui, esse 1 é uma bomba P2R, 1/4 de cavalo. Tem um impelidor de 95 milímetros. O 2 é a curva da bomba P2R com 1/3 de cavalo. Impelidor de 99 milímetros. E o 3, a P2R com meio cavalo. Impelidor 110 milímetros, tá? E tá aqui, ó. A curva de cada uma dessas bombas, né? Aqui tá um gráfico, certo? E aqui tá a curva. Tá? Então, a altura manométrica total aqui parte de alguma coisa um pouco abaixo de 10, né? 4 aqui, né? Até acima de 30 ali, que é o 32. E a vazão aqui, ó, de 0 a 3,5, né? Então, é o que a gente está vendo aqui, ó, as vazões aqui em função... Aqui é o modelo da bomba, a potência, o diâmetro do impelidor, né? E aí a curva ou os dados para cada uma dessas bombas, né? Para cada potência e cada diâmetro de impelidor aqui, ele está dando aqui, ó. Tá? Beleza? Bom, terminou essa parte de seleção e especificação de bomba. Alguma dúvida aí? Alguma questão que ficou rápida, que queira voltar aí, tudo certo? Então vamos passar. Descartar. Para as bombas de deslocamento positivo. Agora a gente vai ver um pouco mais das questões quantitativas das bombas de deslocamento positivo. Tá? Então a gente viu os principais tipos de bombas volumétricas, né, e princípio de funcionamento. Foi o que a gente viu agora nessa última parte aí, nesse último slide, né? E o campo de aplicação, né? Então a gente viu o princípio de funcionamento, campo de aplicação, essas coisas, né? O que a gente vai fazer agora é aprofundar na análise dessas bombas volumétricas para estudo onde as turbobombas não se aplicam, né? Então a gente quer saber como que se caso a gente tenha, por exemplo, uma aplicação com a viscosidade muito alta, como que a gente quantifica, né? Como que a gente dimensiona, bem básico, né? Um dimensionamento bem básico que a gente vai fazer aqui, não vai entrar muito em detalhe, né? Então eu botei aqui, iniciaremos com a alternativa e depois a rotativa. Na verdade, a gente não vai ver a rotativa, porque a nossa carga horária é reduzida, né? Então, eu tive que fazer um corte em alguma parte do curso e eu tirei as rotativas.
Tá? Então a gente vai ver só a questão do dimensionamento das bombas alternativas. Bom, aqui eu só botei onde que eu tirei, né, essas aulas. Então, os capítulos 24 e 25 do livro do Matos e Defalco, 16 e 17 do McIntyre, e o capítulo 3 do Pump Handbook, do Karasik. Tá? Então, foi daí que eu tirei os dados aqui, né, as informações dessa parte aqui da matéria. Então, o princípio de funcionamento, aquilo que eu falei ali alguns minutos atrás, é bem rudimentar. Então, à medida que o pistão vai para a esquerda, ele cria uma depressão que abre aqui naturalmente a válvula de admissão, né? Existe uma molinha ali, não sei se dá para ver direito no vídeo aí, mas existe uma mola que mantém a válvula fechada. E aí, à medida que essa depressão é criada, quando o pistão vai para a esquerda, aqui no caso, né? Essa mola, a força devido à pressão aqui vence a força, o kx ali da mola, né? Mais a pressão aqui interna. E aí a mola é aberta e o fluido é aspirado, né? Naturalmente. Quando ele vai para a esquerda, o processo inverso acontece aqui na válvula de descarga, né? Existe uma molinha ali na válvula de descarga que mantém a válvula fechada e mais a pressão, adicionado a isso, tem a pressão aqui, né, na descarga, que também exerce uma força tendendo a fechar a válvula, tá? Então, basicamente, o princípio de funcionamento é esse, né? Bem simples, né? Bem rudimentar, nenhuma complicação numérica maior, como foi o caso das turbobombas, né, que a gente teve que partir do princípio da quantidade de movimento angular, fazer a relação com o torque que é fornecido para o eixo, e a gente viu que, na verdade, isso é até uma simplificação, né, que se a gente quiser saber efetivamente os detalhes do escoamento do fluido pela pá, a gente tem que usar técnicas de análise numérica, né? Então, a questão da turbobomba é bem mais complicada do ponto de vista numérico, né? Aqui, numa bomba de deslocamento positivo, a coisa é relativamente simples, né? Não tem não tem uma complexidade numérica tão grande assim, não, tá? Beleza? Opa, não tá passando. Ah, foi. Bom, descarga intermitente, a gente já falou também, né? Elas são autoescorvantes. O que isso quer dizer? Ela não precisa de ar para iniciar, ela consegue, como o vácuo aqui é indefinido, né? Como a pressão que ela fornece aqui é indefinida, à medida que ela vai claro, né, desde que a sucção não esteja aberta, né, não tenha nenhum furo nem nada. Mas se a sucção estiver hermética e fechadinha, ela consegue criando um vácuo aqui até o momento que o fluido é aspirado. Isso não quer dizer que seja bom e que isso possa ser feito, porque o fato de uma bomba que é feita para funcionar com líquido, funcionar sem líquido, eventualmente ela pode danificar algum selo, né, e aquecer acima do que ela foi projetada. Tá? Então, funcionar por longos períodos sem líquido pode danificar a bomba. Tá? De novo, aquilo que a gente comentou, né? Ela não produz pressão, na verdade. Ela só se contrapõe à pressão que está a jusante. Tá? Então, é a pressão a jusante que produz a resistência ao escoamento. Tá? O mecanismo acionador dessa bomba, a gente viu isso daqui, né? Isso seria uma bomba, vamos dizer assim, convencional, sistema biela-manivela aqui, ó, que faz com que o pistão, nesse caso aqui, vá para a esquerda e para a direita, ou se ela isso aqui na horizontal, né? Se ela estiver na vertical, para cima e para baixo. Então, isso daqui é uma bomba de força. Esse tipo de bomba aqui é uma bomba de força. Ela é acionada por uma fonte externa, um mecanismo biela-manivela, que transmite força e movimento ao pistão, é o tradicional, né? Agora, existe a bomba de ação direta, que é o acionamento direto do pistão sem o sistema biela-manivela. E como é que isso é feito, né? Se na planta tiver uma linha de vapor, é injetado vapor aqui, ó, nesse lado, nessa câmara aqui da bomba. Então, à medida que o vapor é injetado do lado direito aqui, né, de quem está olhando para a bomba, ela naturalmente, o vapor expande aqui, né, e ela naturalmente é empurrada para a esquerda. E aí existe um sistema, um mecanismo aqui de controle dessa, que ele está chamando aqui de gaveta de distribuição de vapor,
que joga o vapor para a direita ou para a esquerda. E aí a bomba fica indo nesse movimento alternativo, né? E isso está sincronizado aqui, existe um sincronismo aqui com o movimento da haste, né? Tá? Então o acionamento ali está sincronizado com o movimento de vai e vem da haste, tá? Então não existe esse sistema biela-manivela, é o vapor que aciona o compressor, tá? Beleza? E aí daqui para frente o sistema de compressão é o que a gente está acostumado. Isso daqui é bem parecido talvez com uma locomotiva, né? Uma locomotiva a vapor. O vapor ele aciona o pistão e aí o pistão no movimento dele de vai e vem aciona as rodas, né? Aqui o que a gente está acionando, a gente poderia, sei lá, chamar isso aqui de um compressor a vapor, não sei, né? Não sei nem se é muito absurdo, mas certo? A força motriz aqui vem do vapor, tá? Então um lado da câmara é preenchido com vapor e o outro lado da câmara é preenchido com vapor alternadamente, né? E aí o processo de compressão aqui é efetuado. Claro que a compressão nem sabe disso, né? Claro que o ar ou o gás que está sendo comprimido aqui não sabe disso, não quer nem saber. O cilindro só está fazendo o trabalho dele de ir para a esquerda e para a direita ali eternamente, tá? Então, a classificação das bombas, né? Então, a gente aqui já estava fazendo classificação, bomba de força, bomba de ação direta, quanto à posição do cilindro, pode ser horizontal ou vertical, né? Bom, não é simplesmente você pegar uma bomba vertical e jogá-la na horizontal ou vice-versa, né? Porque o sistema de válvula, então, é uma bomba feita para trabalhar na horizontal ou uma bomba feita para trabalhar na vertical. O sistema de válvula tem que levar em conta a aceleração da gravidade também, né? Se você pegar esse cara aqui e virar ele, né? A abertura e fechamento dessa válvula vai ter o atrito ali porque a gravidade está puxando essas válvulas para baixo, certo? Então são bombas feitas para trabalhar na horizontal ou bomba feita para trabalhar na vertical, tá? Esse caso aqui, né? Uma bomba vertical e aqui uma bomba horizontal. E quanto à quantidade de cilindro, né, tem a simplex, um cilindro de bombeamento, que é essa daqui, né, essa é a simplex, todas que a gente viu até agora são simplex, essa daqui. E aí a gente tem duplex, 2 cilindros aqui, tá vendo? Aqui, na verdade, uma triplex, né, são 3 cilindros funcionando, movidos, né, pelo mesmo sistema aqui, motriz, né, é um motor. Então, observa que eles estão defasados, ó. Esse cara comprime, depois esse, depois esse. Esse cara comprime, depois esse, depois esse. A gente vai ver a vantagem dessa defasagem, né? Então, eles podem mandar aqui para o mesmo processo, defasados, ou a descarga desse pode entrar na sucção do outro. E aí você tem razões de compressão maiores, tá? Beleza? À medida que é igual a bomba centrífuga em série, né? Certo? Ou as bombas de múltiplos estágios, né? Beleza? E aí, contação de bombeamento, simples efeito, a sucção e descarga em um só lado do pistão, que é o que a gente viu também, de novo, né? Até agora a gente só viu de simples efeito. Mas existe, na verdade, aqui tem uma de duplo efeito. Ó. Aqui, essa daqui é de duplo efeito. De duplo efeito, a sucção e descarga são feitos, né, de ambos os lados do pistão. Enquanto um succiona, o outro descarrega. O que isso quer dizer? À medida que o pistão está indo para a direita aqui, ó, ele está comprimindo o que está na câmara esquerda aqui, a sucção está fechada, mas ao mesmo tempo ele está aspirando aqui. Ó. Tá? Então ele está aspirando nessa câmara e comprimindo nessa câmara. Tá? Então essa é uma bomba de duplo efeito. Certo? E a de simples efeito é o convencional, né? Esse sisteminha aqui é uma bombinha de simples efeito. Se tivesse uma outra câmara aqui atrás, ó, à medida que ele vai para frente aqui, ó, ele está comprimindo essa e aspiraria aqui, né? E à medida que ele está indo para a direita, ele comprimiria aqui embaixo e aspiraria em cima. Aí ela seria de duplo efeito, mas aqui do jeito que está ela é de simples efeito. Tá? Beleza? Aí quanto ao órgão movimentador do fluido, né, pode ser um pistão, que é o que a gente viu, né? O tradicional, o êmbolo, a gente viu isso aqui também. Ó. Então aqui está uma bomba de êmbolo, aqui está todo o êmbolo, ó. É todo esse cilindro aqui. Então o êmbolo é um cilindro rígido, né? E o pistão é um pistão. Tá? Quer dizer, tem uma configuração menos
robusta, vamos dizer assim, né? O êmbolo é realmente um cilindro sólido ali, né? Tá? Que a gente está vendo aqui. Ó. E o diafragma, finalmente, é o que a gente viu, né? É uma bomba alternativa. Aquele diafragma que a gente viu é uma bomba alternativa, né? Uma bomba de vai e vem, certo? Que vai e vem, ou sobe e desce. Tá? Então, à medida que o diafragma vai para a direita aqui, cria depressão. Então, abre aqui a válvula de admissão, fecha de descarga, né? Por causa da depressão que está criada aqui e a configuração da válvula. Quando o êmbolo vai para a esquerda, quando o diafragma vai para a esquerda, ele abre a válvula de descarga naturalmente e fecha de admissão. Tá? E a bomba de deslocamento positivo, elas podem ter um curso constante, que são as bombas alternativas usuais, ou um curso variável. Isso possibilita variar a vazão, que são as bombas chamadas bombas dosadoras. Tá vendo aqui atrás, ó, tem um mecanismozinho aqui, ó, que se você apertar, abrir ou fechar, ele limita. Tá vendo aqui, ó? É esse pino aqui que vai limitar o movimento de vai e vem do pistão. Tá? Certo? E aí, essa limitação, né? Limita o curso aqui do pistão, ó. Limita o curso que esse pistão anda aqui, ó. Esse curso aqui na frente, aqui, ó, tá? À medida que esse dispositivo aqui é fechado, lá tem um pininho que empurra. Você gira e aí esse pino empurra para frente aqui, ele não consegue ir até o final, né? O curso dele não vai até o final. À medida que você abre, que você libera, ele vai se encaminhando até o final. À medida que você fecha, você vai empurrando ali ele mais para frente e ele não chega até o final, tá? Então isso é chamado de bomba dosadora. Certo? 8h55, vamos dar nossa paradinha aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa que